Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz e luz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões de estudo dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica trazida por Kardec e a espiritualidade na codificação da doutrina espírita. Então, esse livro, essa obra, né, onde, através de perguntas e respostas, que nos permite, né, entender, compreender, aprender, né, e elucidar bastante das dúvidas que pairam, né, de todo o movimento e engenharia divina, das tratativas espirituais. E no Livro dos Espíritos, nós começamos há 2 semanas atrás, né? Nós finalizamos a lição de Relações Além-Túmulo e iniciamos a lição Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos Metades Eternas. A próxima questão é a de 293. Mas vamos fazer a questão anterior, né? A 292, para que nós possamos ter um norte no nosso estudo de hoje. 292. Há aversões entre os espíritos? Resposta: não há aversões senão entre espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, aqui a espiritualidade responde a Kardec, ou seja, responde a nós, né, a respeito de que essa questão de adversidade, né, adversários, inimizades e tudo mais, ela é algo muito próprio ainda de uma espiritualidade que ainda está impura, né, que ainda há muito de evoluir. Então, na nossa condição, né, do nosso planeta, isso ainda é em grande quantidade. Agora nós vamos para 293. 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Olha, é interessantíssimo isso, né? Porque como nós bem o sabemos que a realidade é do espírito, e que a vida, né, a vida espiritual é eterna, né, o espírito continua, o que acontece? E aí a gente pode até depois compreender melhor a resposta que virá. Mas alguns sentimentos carregam para o plano espiritual. E essas desavenças e tudo mais é uma tendência até de um espírito invigilante carregar também. Tanto que há tantas outras, né, de um certo modo, episódios que nos são passados de processos obsessivos de espíritos que não se conciliaram, de espíritos que não têm ainda o amor ou nem sequer o perdão ali. Então, isso notoriamente acontece. Mas vamos estudar, baseando-se, a princípio, na resposta dos espíritos, e continuar ainda nessa linha de raciocínio, na onde a gente vai construir aqui toda uma ideia desse processo.
Então a pergunta foi: dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? A resposta começa com um não. Compreenderão que a sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Mas aí nós estamos falando de espíritos espertos. Por isso que é importante, porque o Livro dos Espíritos é uma obra de significação máxima dentro da codificação da doutrina. 1857. Mas é importante nós, e aí vamos lá, porque é uma obra por toda a vida, mas é importante entender também que nós, numa questão inclusive evolutiva, e dentro das percepções de estudo, a gente vai, né, trazendo outras pontas para atrelar, inclusive na resposta da espiritualidade, para compreender que, se tiver que fazermos algumas ressalvas, porque a doutrina espírita, que tem o embasamento da fé raciocinada, nos permite, inclusive, fazer alguns apontamentos, algumas pontuações. Aqui, a princípio, e aí não acabou a resposta ainda, mas aqui, a princípio, o que a espiritualidade nos traz? Não. Ela é bem enfática nisso, é não. Não, porque quando a gente volta para o plano espiritual, a gente já... E olha, nós bem o sabemos que não é regra e nem padrão isso acontecer. Então, aqui a espiritualidade fala, né, até numa questão otimista. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos, e aí que entra o nosso estado, né? Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material os que se separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializado que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Então, uma coisa é fato. Não teria mais nenhuma animosidade, mais nenhuma questão adversária, desde que o espírito não fosse imperfeito. Mas, ao mesmo tempo, vejamos bem. E aí vamos citar nomes. Chico Xavier. Um homem que passou por a sua última encarnação aqui na Terra, vamos falar particularmente, né, a última encarnação mesmo. Um coração brando e amoroso. Caridoso. Em todos esses processos. Tudo de bom, né? Um trabalho, assim, esplêndido. Uma obra de Deus mesmo, que Chico Xavier veio passar. Chico Xavier teve inimigo? Porque se tiver do lado contrário, tudo bem, mas nós estamos falando partir do Chico Xavier. Teve adversário? Não, porque é um espírito mais preparado. Então, quando um espírito dessa magnitude, ele passa para o plano espiritual, ele não carrega nada de mazela nesse sentido de ressentimento, ele não carrega nada. Então, é natural realmente ele não ter isso. Agora, espíritos em condições ainda de orgulho e de todos os outros, né, de outro vício moral que vem acarretado do orgulho, você tem tantos casos que, ao ponto, isso é tanto tratado por nós aqui, de haver um desencarne e ainda não ter a consciência nem que desencarnou. Então ainda continua. Então, todos esses sentimentos e tudo. Então, os processos obsessivos, eles nascem disso. Nascem ainda dessas dívidas que contraímos com nossos irmãos aqui ainda na Terra.
Então, é uma continuação. Então, o espírito ele tem que estar desperto e já tá, e tem que estar com a reforma íntima em dia para não se entregar aos caprichos de encarnados da sua última existência, por exemplo. É muito assim. Então, quando a espiritualidade fala não, quando eles voltam para o planeta, eles conseguem ver o quão eram, né, condições estúpidas ou algo do tipo, e não continua isso. Aí a espiritualidade continua na resposta, mas se for imperfeito, aí nós estamos falando realmente hoje da nossa condição. Ah, mas e no mundo feliz? Opa, no mundo feliz ninguém se confronta. Aí no mundo de regeneração, aí já é um outro caso, porque regeneração é a nossa próxima etapa de evolução, mas ainda nós vamos estar muito ainda, né, mesmo que num estado melhor, mas ainda assim vai haver resquícios, principalmente de orgulho. Ainda vai, resquício vai, ainda vai, faz parte. Mas é para evoluir. Por isso que a gente vai passar por um estágio de regeneração, porque é o regenerar. Né? Se você sai do próprio expiação e vai para a regeneração, você vai estar no estágio de regeneração. Você ainda vai ter pequenos pontos ali, enfim, carregando ainda de algumas imperfeições morais, mas você vai estar regenerando, né? Mas nos mundos felizes e celestes já não ocorre isso mais. Quando Kardec ele faz essa pergunta referente ao nosso estado. E aí a espiritualidade ela expande, né? Ela expande a resposta. Mas Kardec, ainda nessa resposta, ele tem um comentário, é um breve comentário, mas tem. Da mesma maneira que dois escolares chegando à idade da razão, aí é o espírito que chega, que sai das impurezas e vai para o rumo da purificação, né? Enfim, é aqui o exemplo que Kardec dá. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhece a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Mas olha, a construção disso é bem sensível, ao ponto da necessidade, inclusive, de se reencarnar pessoas que foram adversárias para se conviverem juntos, até mesmo dentro do próprio lar, até mesmo na mesma família, para que eles possam se reconciliarem, que possa ter amor, né? Então isso vai tão além que toda a engenharia divina está contida nestes processos. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Então, trazendo e dando uma sequência de ideias, porque a espiritualidade na questão anterior fala que não, mas você já tem que estar mais puro para não carregar isso, se não, carrega, e aqui a pergunta é, se as lembranças das más ações que dois homens cometeram, né, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? É óbvio, no estado que, né, da espiritualidade, dos espíritos, principalmente no planeta, é óbvio que sim. Por isso que é necessário reencarnar, inclusive, por isso que é necessário esquecer. Por isso que o esquecimento, no momento da encarnação, ela é extrema bênção do nosso Pai e Criador Deus. Isso é fato. Então, sim, é obstáculo e muito obstáculo. E é tanto obstáculo porque é o orgulho ferido. É o orgulho ferido que faz tudo isso, né, se atrapalhar cada vez mais. A resposta dos espíritos provavelmente vai ser o sim. Sim, claro que é óbvio que esses, né, esses problemas corriqueiros
que para uns é pequeno, para outros é muito grande, ele nos causa muito tumulto no decorrer da nossa evolução. E por isso a necessidade de retornar com o irmão, com a irmã, né? Numa próxima existência, né? Como um pai, como um filho, como uma mãe, como uma filha, enfim, em qualquer contexto, essa construção ela vai ser perfeita pela espiritualidade por si só. E aí, a resposta causa obstáculo? Essas más ações que humanos se fez um com o outro é um obstáculo? Resposta: sim. Ela os leva a se distanciarem. Então, sim. É um obstáculo, sim. É um obstáculo para o outro? É um obstáculo principalmente para nós, né? Para todos os envolvidos aí. 295. Que sentimento experimentam após a morte? Aquele a quem fizemos mal neste mundo. Então vamos lá. O Rangel. Vou fazer a analogia do Rangel. Rangel, ele praticou o mal contra uma determinada pessoa nessa existência. Essa pessoa, ela pode também ter os sentimentos, né, de nível mais baixo, mas pode ser uma pessoa também que já seja mais evoluída, né? A gente tem que tratar de todos os campos. Então a pergunta ela fala assim, ó: que sentimentos experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Então vamos supor, se é uma pessoa que está mais preparada, né, que já busca a purificação e tudo mais, provavelmente vai haver o perdão, inclusive. Vai haver o perdão. Mas dependendo, se for uma pessoa que esteja em questão de evolução não tão adiantada, pode ser realmente não vou usar o termo problema, mas pode ser sim um enlace que fique e perdura até resolver, né? Até resolver. Então nós temos todos esses pontos. Que eu fui para o plano espiritual e deixei aquele com quem eu machuquei muito. Eu muito fiz mal. Meu coração, se eu tô ainda, né, nessa imperfeição moral, eu ainda vou continuar querendo mal a essa pessoa. A não ser que eu desperte lindamente no plano espiritual, seja bastante humilde para entender todas as minhas faltas e as minhas falhas e queira crescer lá no plano espiritual. Mas se eu ainda estou muito enraizado com esses problemas que fisicamente passou, eu carrego isso. Mas quem fica depende também da sintonia espiritual que tem. Se foi uma boa pessoa, com certeza me perdoará. Se for uma pessoa que está com o mesmo tipo de raciocínio que eu, e sentimento, ressentimento, ainda vai perdurar por algum tempo. Vai perdurar por algum tempo essa desavença, esse desalinhamento espiritual. Desalinhamento espiritual. E aí a resposta dos espíritos nesse sentido é: se são bons quem? Bom, aquele que ficou. Mas pode ter ido primeiro ele também e eu ficado. Dá um exemplo, né? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. E mais, gente, não é só uma questão de perseguir. É uma questão que, tipo, pô, existe um desalinhamento, existe um desajuste. A própria engenharia divina vai fazer com que esse encontro ocorra. Não é só uma questão de perseguição. É uma questão mesmo de reajuste. E isso acontece mais do que pensais.
Isso acontece mais do que pensais. Tanto que a gente pode levantar o tópico plenamente, que dentro, principalmente das famílias, vem espíritos que simpáticos também, mas também vem espíritos antipáticos que vêm para se ajustar, vêm para se perdoar. Por isso que o esquecimento é tão importante, porque se nós lembrássemos tudo que ocorrera em um outro momento, se nós lembrássemos tudo que ocorrera em um outro momento, olha, ia ser difícil, principalmente se nós carregamos orgulho, hein? Então, para vocês verem a grandeza e a justiça de Deus nesse processo, e não há nada de melhor nesse sentido. Ah, mas qual que é o mérito nisso? O mérito é todo, gente, porque independente se tem um esquecimento, o que vale agora é a conduta e o comportamento que nós teremos. Então tem mérito, sim, é óbvio que tem mérito, mas claro, um auxílio divino e tremendo. Porque se nós não lembrássemos, se nós lembrássemos o que em outras existências, com os nossos adversários, com o que nos antipatizamos ali, se nós carregamos isso, olha, seria muito difícil. Então, realmente, a justiça divina, ela reside dentre tantas coisas, tanto na oportunidade da encarnação e do esquecimento pretérito. É muita bênção. É muita bênção. Nós temos que agradecer nas nossas orações, inclusive as oportunidades e vamos dizer assim, esse mecanismo tão perfeito que Deus nos concede. Porque senão ficaria muito difícil. Porque ainda carregamos, e aí eu falo humanidade. Eu falo a espiritualidade numa grande número. Ainda carregamos muito orgulho. O orgulho é que nos entrava. É o orgulho que nos trava mesmo. Então, a oportunidade de esquecimento é perfeita. Vou continuar aqui. Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Aí vai um ponto que eu já falei, eu compreendo bem o modo linguístico utilizado na época por Kardec, mas a espiritualidade traz agora assim, Deus pode permiti-lo como um castigo. Não tem castigo. Não tem castigo. É importante a gente levantar essa pauta e entender que todo o mecanismo divino, toda a lei divina está em nós mesmos. Bem, sabemos que o que plantamos, colheremos. E está tudo certo. Sabemos que passamos por provas e expiações. Neste momento. É o nosso estado. Não é o nosso ser. É o nosso estado no momento. E está tudo certo. Mas em nenhum momento é um castigo. É, na verdade, apenas o efeito de uma causa. É isso. Deus, Pai, Criador, bondoso, generoso, mas é justo. Ele não nos deixaria esse castigo que nós entendemos aqui na Terra, não. Não é esse castigo, não. Tá? Porque ele nos dá a oportunidade. Ele nos abençoa constantemente. Então, o que acontece aqui é que, por vezes, se nós estamos entre adversários nessa existência, é oportunidade de reconciliamento, é oportunidade de acolhimento, é oportunidade de crescimento espiritual, de perdão. É nesse sentido. Tá? 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Olha, pergunta interessante, hein? As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Vou fazer a leitura da resposta, vamos compreender e estudar realmente principalmente, acho que está bem claro, inclusive, o que Kardec quis perguntar. Mas vamos ver o que a espiritualidade vai nos trazer.
Pergunta: as afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. É importante entender que a espiritualidade sempre traz a questão da purificação, mas é importante nós sempre realinharmos que na nossa condição é um pouco diferente, né? O amor que nos une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Afeição, né? Afeição. A construção das nossas afeições, né? Das nossas simpatias, ela é contínua, ela é evolutiva, né? Então, quando fala aqui, ó, que afeições dos espíritos, e aí ele está querendo falar no plano espiritual, né? No plano espiritual, como trouxe a resposta aqui, são suscetíveis de alteração. No caso do espírito puro, por si só, ele já carrega já um corpo espiritual que atrela a sua condição, e está tudo certo, e com relação até às suas afeições, né? Mas, olha só, vamos conversar um pouco a respeito disso em vários sentidos. Vamos falar de André Luiz, que é um dos espíritos que trabalhou em obras significativas juntamente com o Chico Xavier. André Luiz teve uma encarnação, né, dentro do campo da saúde, e quando ele vai para o plano espiritual, ele passa contados os anos aqui da Terra, né, por 8 anos em regiões inferiores, e depois ele consegue o socorro fraterno, é atendido, é acolhido, é tratado, e tão logo consegue também, no seu esforço espiritual, construir um trajeto muito bonito, inclusive, ao ponto de colaborar com Chico Xavier, trazendo as percepções do plano espiritual. É impossível falar, e aí quando fala de puro é uma coisa, mas quando fala de um espírito que está querendo a redenção, que se esforça para isso e tudo, é óbvio que as afeições, né, enfim, né, vão se alterando também. É óbvio que isso vai acontecendo também. É impossível. Então, sim, na espiritualidade isso ocorre, sim. Mas é importante a gente apenas validar que a espiritualidade ela está tratando muito, inclusive nessas respostas, dos espíritos puros. E realmente, espíritos puros, né, muitas das vezes não requer, né, alguma alteração, alguma coisa do tipo. Agora, outros, porque a gente acha que somente aqui na Terra que é o nosso campo de escola, hospital, né, e evolução. Não, na espiritualidade também é possível, né? No plano espiritual também é possível evoluir, né? É impossível evoluir. E sim, as afeições e tudo mais, nesse sentido, no sentido do crescimento espiritual, no sentido do esforço, também pode ir se alterando, sim, com certeza, tá? 298. 298. Vou fazer mais essa questão e depois já vamos partir para o encerramento. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Ainda preciso conversar a respeito disso, né? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? O que eu compreendo nessa questão? Quando ele fala que as almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, é desde a origem que foi criado o espírito, simples e ignorante. Esse é o primeiro ponto. Então, vamos elencar aqui a sua origem. E cada um de nós, em alguma parte do universo,
do universo, a sua metade, a quem algum dia se unirá fatalmente? Aí eu lembro mesmo de uma passagem na onde Chico Xavier ele é interpelado a respeito das almas gêmeas, né? E aí ele, na simplicidade do ensinamento, ele fala, almas algemas. Por quê? Almas gêmeas, almas algemas. Muitas das vezes, principalmente na nossa condição, a gente se encontra com outros espíritos, inclusive de outras, que na onde a gente conviveu em outras existências, mais pela necessidade da reconciliação do que por si a simpatia. Claro que a simpatia também, né? Mas não existe esse caso de tipo assim, na hora que foi criado o espírito, ele já está predestinado a encontrar esse outro espírito e tudo mais, até porque isso nasce das relações. Isso nasce das relações. E dá um exemplo assim, bem simples também. Vamos supor que você está aí andando pela rua e isso pode acontecer, tá? E, de repente, você, por uma invigilância, através de um acidente, você vem e, sei lá, se atenta contra o outro, atropela, né? Enfim, machuca o outro. De repente, esses espíritos, eles nunca, em nenhum momento, em todas as suas existências, eles se encontraram, porque isso pode acontecer. A gente não está sempre no mesmo meio, na onde todos os espíritos já se conviveram. A gente sempre está também no meio, na onde está realmente, novamente, conhecendo novas pessoas, realmente conhecendo novos espíritos que talvez nem sequer passou em algum momento, em alguma outra existência. E aí, se for uma vigilância minha, que eu venho a cometer algo que possa ferir o próximo, ali nasce uma relação. E ali começa-se um processo que, se ficar mal acertado numa existência, a gente provavelmente vai em outra, e vai em outra, e vai em outra. Até adquirir a simpatia, até adquirir a afeição, até adquirir todos os processos, né? Então, com certeza, acontece isso. Então, não. Na origem, na criação, não tem nada que é predestinado nesse sentido, né? E sim, né? Aqui no caso aqui, a sua metade não tem essa metade, né? Na verdade, realmente, todos os processos, né? Eles ocorrem nas vivências que nós temos aqui, enquanto encarnados, principalmente. E a resposta é não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. A próxima pergunta, daqui 2 semanas, se Deus assim permitir, 299, estamos chegando já na questão 300 do estudo do Livro dos Espíritos, das mais mil questões que tem a obra por si só. E semana que vem é o estudo do livro Vinha de Luz. Alguém, se quiser, sintam-se à vontade para falar. O Rangel, tem 2 colocações. Opa, perfeito. A primeira é em relação a essa metade, se a gente muito fala aqui na Terra, né? A minha alma gêmea, a minha metade. Se a gente for para analisar, a gente, se isso fosse verdade, a gente teria sido criado incompleto. Isso seria uma falha de Deus. Então, assim, até nas relações que a gente tem aqui, encarnados, vamos dizer assim, muitas pessoas ficam procurando a sua alma gêmea, mas a gente tem que entender que
ninguém completa ninguém. A gente tem que ser, por si só, completo, e a gente procura uma pessoa para somar as coisas, não para nos completar, e sim para somar. E outra colocação que eu quero colocar é legal, né? Outra colocação que eu quero fazer é que muitas pessoas também, não sei, isso já vem de muito tempo, acham que quando a gente desencarna, a vida muda. E não é assim. É uma continuidade. O que muda é o nosso estado físico, a dimensão que a gente vai estar. Mas a vida é a mesma, é um contínuo. O que acontece é que quando a gente reencarna, a gente esquece o que a gente fez e o que fizeram para a gente, justamente como você mesmo falou, pela graça de Deus, porque se a gente não tivesse esse esquecimento, a gente iria reencarnar e ia reencontrar pessoas que fizeram mal para nós e que nós fizemos mal para elas também, e aquilo ali. Imagina uma pessoa que a gente prejudicou muito e que numa encarnação presente a gente tivesse uma relação de pai e filho. Então ia ser muito complicado a gente desenvolver esse amor paternal ou maternal que seja. Então essa é a graça de Deus. Mas tirando isso, a vida é um contínuo. A gente, depois que desencarna, a gente não muda de ideia, a gente não muda de pensamento, a gente é a gente mesmo, a gente leva para lá o que a gente sempre foi aqui. É uma sequência, não tem, e não há, por isso tão perigoso, né? Até algumas falas, né, que tem assim, a pessoa, de repente, ela passa por toda a vida momentos conturbados mesmo, e eu tô falando em questão realmente de sentimentos e ressentimentos, e na hora que falece, as pessoas falam, agora vai descansar. Olha, cuidado, cuidado, é um processo, é uma continuação, é o que você falou, Fabiano, é uma continuação, né? E é natural. Isso está na lei natural, inclusive, né? Eu acho que um outro ponto também que você falou, que você foi muito feliz também, é na questão, realmente, né? E aí, você vai falando, e a gente vai, né, sempre. Pô, como? E aí é interessante, quando a gente fala de metades eternas, né? Que tipo assim, ó, a minha metade é eterna só se ela pensar igual eu, só se ela fazer igual eu, né? E muitas vezes é isso, né? Quer dizer, eu quero ter uma pessoa que seja igual a eu, que atenda às minhas expectativas, né? Então, é sempre voltado para isso. E não, é cada um com a sua singularidade, né? Cada um com as suas características, e se completando, e somando, como você falou, e esse ponto foi essencial, o somar, para ajudar, inclusive, na questão evolutiva. Mas outros pontos também que você foi tratando, e aí me veio na mente, é que se já houvesse desde o começo algo predestinado, aí já era pautável de tendencioso. Ah, peraí, esses dois já foi feito para ficar junto? Isso chega a ser tendencioso. Isso chega a ser protecionista, né? Mas por que esses dois? Por quê? E aí, sabe o que vai rolar dentro do consciência humana, dentro do orgulho? Nossa, mas peraí. A minha metade eterna não tá legal, não. A metade eterna do outro tá melhor, sabe? Você fica construindo toda uma narrativa e aí você fala, ah, não, Deus, né? Tanta vez Deus já é tão julgado, né? Ai, Deus, por que eu tô merecendo isso? Ai, Deus, né? Já é tão julgado, né? É tão colocado em pauta. E é o que você falou. É uma continuação, é a realidade do espírito e é contínuo, né? É contínuo. Muito bem explanado por você, Fabiano. Como sempre, é muito rico o que você sempre traz aqui. Vamos partir para o encerramento. Antes de eu solicitar para o próprio Fabiano para realizar a prece de encerramento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e os amigos espirituais,
Vamos colocar os nossos fluidos a trabalho e direcionar para aquelas irmãs e irmãos aqui encarnados que passam pelos momentos de sofrimento, pelas provas e expiações, onde cada qual tem as suas dores, as enfermidades, as doenças, aqueles que estão em sofrimento no campo da saúde mental, aqueles que estão em sofrimento dentro dos lares, que estão em condições de rua, estão nos hospitais, estão nas casas de acolhimento e repouso, que estão nas casas de recuperação, que tenha bastante paz e luz nestes ambientes, que tenha bastante paz e luz dentro do pensamento de cada um destes, que mesmo que difícil nesse campo do sofrimento, que a espiritualidade amiga possa sempre estar de mãos dadas, emitindo bastante fluido benéfico e salutar. Seja levado àqueles que desencarnaram, mas não despertaram ainda, acreditam estar ainda encarnados, que possam ter a humildade possível, despertar e encontrar bem próximo destes a espiritualidade amiga, por os acolher para a espiritualidade. Seja levado também aqueles irmãos e irmãs que estão nos planos inferiores, que possam tão logo também despertarem, serem humildes e aceitar o socorro fraterno da espiritualidade. Seja levado àqueles que já estão nos hospitais espirituais, aqueles que já estudam, aqueles que se preparam para também colocar o serviço divino à obra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade por tantas intuições, por tanta força diariamente, por tantas bênçãos que nos concede. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, Viviane, a Júlia, a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Que essa prece, que essa luz e paz, ela se consolide neste domingo, no decorrer da semana, para nós, para os nossos familiares, amigos, vizinhos, humanidade que tanto precisa dessa luz. E, se Deus assim o permitir, domingo que vem estamos aqui novamente. Muito obrigado. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano.